Olá vocês, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Garagem, o seu podcast semanal. Eu sou Everton Rodrigues e hoje iremos falar sobre voltar atrás. Deus está nos chamando a renovar nosso compromisso e aliança com Ele e firmarmos cada dia mais nossa fé e andar nele. Como você responderá a esse chamado? Mas antes, vamos aos nossos recados semanais. O que te dói tanto? Se você é empresário, autônomo, microempreendedor ou deseja ser um mantenedor do nosso programa, então nos mande um e-mail para papodegaragemoficial@gmail.com papodegaragemoficial@gmail.com. Não esqueço das promessas que eu te fiz. Lucas 9, do 59 ao 62 diz assim: A outro disse Jesus, segue-me. E ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás e é apto para o reino de Deus. Temos aqui um chamado de Jesus a duas pessoas diferentes, mas que responderam de modo semelhante. Enquanto Jesus esperava que cada uma delas um profundo comprometimento, elas estavam presas demais às coisas terrenas e questões transitórias. A primeira pessoa queria sepultar o seu pai antes de seguir esse chamado. Eu particularmente não creio que o pai já houvesse morrido e o velório estivesse em andamento. Penso ser um costume onde o filho, normalmente o mais velho, tinha a sua saída de casa liberada somente após a morte do pai. Porém, independentemente de qualquer interpretação ou especulação do assunto, temos alguém dando uma desculpa ao chamado de Jesus, mostrando estar presa a algo e assim impedida de atender prontamente ao Senhor. A segunda pessoa se oferece para seguir a Cristo, mas queria ao menos despedir-se dos seus. Tinha uma prontidão maior que a primeira e uma desculpa menor, ou que se resolveria mais depressa. Mas Jesus deixa claro que depois de terem se envolvido com Ele, essas pessoas não tinham mais a opção de olhar para trás. Se o fizessem, não seriam aptas para o reino de Deus. De acordo com a afirmação do Senhor Jesus, não podemos hesitar em atender o seu chamado, nem sermos encontrados presos a coisas ou valores que nos impeçam de seguir adiante em obediência a Ele. A verdade é que todos temos dificuldades em abrirmos mão de determinados valores. Ficamos presos a algumas coisas das nossas vidas. Mas quando se trata de seguir a Cristo, não podemos ter nada que nos prenda. Não podemos olhar mais para trás. Quem põe a mão no arado precisa olhar para frente, focar sua meta. Se olhar para trás, não será bem sucedido no que faz. Se queremos servir ao Senhor, a opção de olhar atrás não deve existir, uma vez que quem assim procede não é considerado útil para o reino de Deus. Mas o que significa olhar para trás então? Antes de falarmos do significado da expressão usada por Jesus, quero adiantar um conceito importante. As Escrituras apresentam uma clara diferença entre a conversão e a santificação. A primeira fala do rompimento da pessoa com o mundo e o pecado, e é a experiência através da qual alguém passa a desfrutar da salvação. A segunda fala do rompimento da pessoa com coisas que impedem seu crescimento e progresso na fé. John Wesley declarou: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Concordo plenamente. Outro dia ouvi um pregador afirmar algo semelhante, usando uma alegoria bíblica. Difícil não é tirar o povo do Egito, difícil é tirar o Egito do povo. Olhar para trás significa ter saudades do que deixamos, e Deus não admite isso.
Jesus também ensinou acerca disso, lá em Lucas 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Além de validar o relato do Velho Testamento sobre o que ocorreu com a mulher de Ló, Jesus está nos dizendo que precisamos aprender com ela. O Velho Testamento está cheio de memoriais, monumentos ou episódios que não deveriam ser esquecidos. Não para que o povo de Deus ficasse preso à história, mas para que conservasse as lições que serviriam sempre ao mesmo propósito. Quando o Senhor tirou Ló e sua família lá de Sodoma, advertiu claramente que não olhassem para trás. Gênesis 19:17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Não olhe para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Temos uma figura aqui. Sodoma e Gomorra figuram este mundo perdido e devasso que há de ser julgado por Deus. Mas o livramento de Ló e sua família figuram nossa salvação e livramento do juízo e condenação deste mundo. Mas para não ser julgado com o mundo, não basta apenas sair geograficamente dele. É preciso que o nosso coração também saia de lá. Ao ordenar que não olhassem atrás, Deus estava dizendo que seria o fim de tudo aquilo e que o coração deles deveriam estar totalmente desprendido. Mas a mulher de Ló desobedeceu à ordem divina. Gênesis 19:26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A mulher de Ló é uma figura do comportamento de muitos crentes dos nossos dias e por isso deve ser lembrada. Olhar atrás fala da dificuldade de desprendimento. Há muita gente que não consegue se desprender das coisas das quais Deus as libertou. Aquilo que um dia te prendeu, potencialmente ainda é um perigo. Por isso Paulo advertiu aos Gálatas dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5:1. O apóstolo nos revela que o mesmo jugo de escravidão que nos oprimiu um dia tentará pesar sobre os nossos ombros novamente. Precisamos entender que o fascínio do mundo e os pecados que nos acorrentaram um dia ainda são um perigo para nós depois da conversão. Se não quebrarmos os vínculos com o passado, podemos nos ver presos de novo. Assim como a mulher de Ló foi roubada da sua vida, tornando-se uma estátua de sal, podemos também perder a vida de Deus em nós pelo fato de olhar para trás. É por isso que nossa primeira mensagem deve ser sempre o arrependimento. Essa era a mensagem de Jesus em Marcos 1,15. Essa era a mensagem que ele deu aos apóstolos em Lucas 24:47. É um dos rudimentos da doutrina de Cristo em Hebreus 6:1 e 2. Quando mostramos a alguém que ele é um pecador, qual sua condição em consequência disto, bem como o preço colhido do pecado, estamos levando essa pessoa a uma possível quebra de vínculos com o seu passado. Sem um profundo arrependimento e dor pelo pecado, o crente pode ter saudades daquilo que deixou e olhar para trás. Existem dois tipos distintos de desviados. Há aquele tipo de desviado que vira as costas para Jesus e a igreja e volta para o mundo. Conforme 2 Timóteo 4:10, Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente e foi para Tessalônica. E também há aquele tipo de desviado que se desvia só em seu coração, embora continue fisicamente no caminho. Foi a esses que Estevão se referiu em sua mensagem, quando mencionou a geração de israelitas que saiu do Egito e rejeitou o ministério de Moisés, conforme relata lá em Atos 7:38-41. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto.
com o anjo que lhe falava no Monte Sinai com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. A frase "no seu coração voltaram ao Egito" revela a atitude de olhar para trás e desejar aquilo que foi antes deixado. Eles não voltaram literalmente ao Egito, da mesma forma como muito crente não chega a abandonar a igreja, mas no seu íntimo viviam lá, como muito crente faz, sem se desligar das práticas ou fantasias mundanas. Veja o que a Bíblia diz sobre como procediam, lá em Números 11, do 4 ao 6. E o populacho, povo misto que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará a carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Tem muito crente assim na igreja, gente que sente saudades da bebida, das drogas, do sexo ilícito, das festas e toda a sujeira mundana e do pecado a qual foram libertos por Jesus. Eu acho isto muito, mas muito curioso. Não se lembram que antes eram escravos, que sofriam, que era um tempo difícil e de perseguição. Conseguem ter saudades apenas do que eles achavam que era bom. Esta atitude interior de saudade do que foi deixado é olhar para trás como a mulher de Ló olhou. É voltar ao Egito, ainda que não seja de modo literal. No coração estava voltando para lá. Na verdade, acredito que antes do desvio que envolve o abandono de tudo, a pessoa começa se desviando em seu coração. Por isso a experiência de conversão não deve ser banal. A pessoa tem que saber valorizar aquilo que está abraçando e saber rejeitar para sempre o que está abandonando. O arrependimento genuíno produzirá este tipo de atitude em nós. Mas aí então você pode me perguntar: mas o que podemos fazer, Everton, de forma prática para não incorrer do erro de olhar para trás? O Senhor Jesus instituiu a ceia da aliança com o propósito de nos manter conscientes da sua morte e redenção por nós, conforme lá em 1 Coríntios 11, do 24 ao 25. Isto nos faz perceber que devemos alimentar a gratidão e o compromisso através da lembrança do que foi feito por nós. Esquecer-se do que éramos e do que Cristo fez por nós é pura ingratidão. Pedro se refere de forma negativa àqueles que se esqueceram da purificação de seus pecados, conforme lá em 2 Pedro 1:9. Mas aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo o sol que está perto, porque se tem esquecido da purificação dos seus pecados antigos. Para olhar para trás, é preciso se esquecer do que éramos e do preço que foi pago. Portanto, uma boa forma de nos guardar é manter o nosso coração consciente desses fatos em todo o tempo. Assim, não mais olharemos atrás e nos conservaremos firmes em nossa fé. Alguns acham que nada devemos fazer por nossa firmeza, mas o fato é que as Escrituras nos ensinam que devemos intencionalmente fazer mais firme a nossa vocação, evitando assim tropeçar ou voltar atrás. Por isso, irmãos, ponde cada vez maior cuidado em fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, não tropeçareis jamais.
pois assim vos será dada largamente a tarefa no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a vinda de Cristo, conforme 2 Pedro 1, 10 a 11. Somos ordenados pela palavra do Senhor a vigiar e cuidar de nossa própria firmeza. Contudo, muitos crentes vivem como se nunca estivessem recebido esta ordem. Transferem o cuidado de si sobre outros, mas o fato é que isto é responsabilidade nossa e de mais ninguém. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que descaiais da vossa própria firmeza. 2 Pedro 3,17. Prevenir-se, acautelar-se, são palavras que indicam uma atitude e responsabilidade que Deus nos deu, e o propósito é não descair da própria firmeza. Ao falar assim, o Senhor nos mostra que a queda é uma responsabilidade, mas nos mostra que pode ser evitada por prevenção e cuidado. Acredito que em nosso coração devemos sempre firmar um propósito formal com Cristo de não deixá-lo jamais. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, conforme Mateus 28:18. Também prometeu não nos abandonar, conforme Hebreus 3:5. Se Deus prometeu não nos abandonar, por que nós não deveríamos fazer o mesmo? Penso que cada cristão deveria se comprometer a não mais voltar atrás. Prometer isto em seu coração e também com sua boca, da mesma forma como um cônjuge se compromete com o outro, sabendo que é para sempre e que não se pode mais voltar atrás. Imagine uma noiva dizendo a seu noivo no dia do casamento que não poderia garantir se conseguiria ser fiel ou não, que seria melhor não prometer nada para não correr o risco de quebrar uma promessa. Não devemos ter medo do compromisso, pois isto seria o mesmo que entrar já não acreditando na duração de um relacionamento. Devemos pensar bem antes de entrar e então entrar para não mais voltar atrás. Deus está nos chamando a renovar nosso compromisso e aliança com Ele e firmarmos cada dia mais nossa fé e andar nele. Como você responderá a este chamado de renovação? E assim a gente encerra esse podcast de hoje, onde falamos sobre voltar atrás. Analise sua vida, ouça o Senhor e siga o seu chamado. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo podcast.